Amigos e amigas, neste sábado, dia 24 de julho, o Evangelho, Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e o amarrai em feixes, para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, depois de ter contado a parábola do semeador, dando ênfase à escuta e compreensão da palavra semeada por ele, agora Jesus começa a falar sobre o reino dos céus. E usa algumas parábolas, algumas histórias, algumas comparações para ajudar as pessoas a entenderem a dinâmica e o mistério do reino. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Então, a primeira cena da parábola é o semeador que sai para semear boa semente no seu campo. Mas enquanto ele dorme, vem um inimigo maligno e semeia o joio. A segunda cena é quando os empregados vão dizer para o dono do campo: Olha, tem joio também no meio do trigo. O senhor quer que nós arranquemos o joio? E o dono então vai dizer: Não, deixa crescer. Porque pode acontecer que, arrancando o joio, arranquem também o trigo. Ou seja, a paciência. Tem o tempo certo de fazer a separação. Tem o tempo certo, no tempo da colheita, aí sim, haverá a separação do joio e do trigo. A paciência do dono do campo. O dono do campo nessa parábola é Deus. Ele é paciente conosco. Nós, que viemos à terra, fomos plantados neste mundo para sermos trigo. Mas muitas vezes nós somos joio. O joio se mistura com o trigo que deveríamos ser. E o dono, pacientemente, espera o tempo certo, vai aguardar o tempo do julgamento, para que sejamos separados, ou para que haja separação dentro do nosso coração do trigo e do joio. Ainda é bom nós pararmos e pensar que nós não somos perfeitos, temos as nossas limitações, e às vezes nós queremos exigir dos outros a perfeição. Deixamos para trás, não olhamos para nossas imperfeições, não olhamos para o lado de joio que todos nós temos no coração e queremos exigir do outro que ele seja um trigo perfeito. E às vezes até julgamos, condenamos a atitude dos outros e esquecemos que, infelizmente, devido à nossa imperfeição, às nossas limitações e fraquezas, o lado do joio aflora muitas vezes mais do que o lado do trigo na nossa vida. Aprendamos com o dono da plantação. Aprendamos com Deus a ser pacientes e a esperar o tempo da colheita, para que neste tempo seja feita a separação. E ao mesmo tempo procuremos ser trigo. Lembremos que através do trigo vem o pão. Do pão vem a Eucaristia. A Eucaristia que é a presença de Jesus na nossa vida. O que é a Eucaristia? É o trigo moído, que feito farinha, torna-se pão, pão da vida, pão da salvação. Neste sábado, a Igreja nos convida a celebrar a memória de Nossa Senhora. Peçamos a ela, Mãe do pão da vida, que veio para nos dar a salvação do trigo puro e verdadeiro, que ela também interceda por nós, para que nós sejamos mais trigo e menos joio. Oremos. Ó Deus de misericórdia, socorrei a nossa fraqueza, concedei-nos ressurgir de nossos pecados, pela intercessão da Mãe de Jesus Cristo.
cuja memória celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, de São José, de São Peregrino, de todos os santos e santas, beatos e beatas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.